Olha, como toda sexta-feira, ele está aqui mais uma vez, psiquiatra e homeopata, doutor Aloísio Andrade. Doutor Aloísio, seja bem-vindo mais uma vez. Boa sexta-feira, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia. Ouvintes, internautas. Citar aqui 2 fatos ocorridos em anos diferentes. Primeiro, 1882, bacilo de Koch, causador da tuberculose, foi isolado e para conseguir tratamento, seja vacina ou remédio, tem que isolar o germe, o micróbio que provoca. Por isso ele chama até bacilo de Koch, que foi identificado por esse pesquisador, e a tuberculose matou muita gente, né, Júnior? A gente sabe disso, principalmente as pessoas sensíveis, porque o pulmão é o órgão da sensibilidade. Então todo mundo na época tinha tuberculose, mas quem morriam eram os poetas, tipo Castro Alves, Casimiro de Abreu, os franceses, foram vários. Então, homenagear que essa descoberta é importantíssima. Hoje a tuberculose já está bem mais controlada, não pode bobear com desnutrição, com falta de exames. Depois, em 1844, nascimento de Padrinho Padicisso. Então, Nordeste em festa hoje. E por último, Popov, pelo nome talvez, acredito, um russo, fez a primeira transmissão de rádio para o público externo, né? Então, 3 datas aí do 24 de março em anos diferentes. Nessa aí tem uma briga, viu? A gente tem um padre aqui no Brasil também que fala que foi ele que fez a primeira vez. Tem discussão nisso aí, viu, doutor? Mas tem uma frase que cai para quase tudo. Há controvérsias. É igual os irmãos Hardes e o Santos Dumont. Não, sempre Santos Dumont, esse aí eu sei que foi ele. É o Santos Dumont mesmo? Então, tá. Doutor, a gente tem que mudar a página de vez em quando, né? A primeira vez que eu escutei uma frase sobre política, assim, uma classificação da política, eu fiquei meio chocado, que falava assim: política, vírgula, local onde mais valem as versões, vírgula, do que os fatos, ponto. Eu falei, meu Deus, um lugar que vale mais as versões do que os fatos, né? Então, e aprendi muita política com o professor Murat, que virou deputado federal depois de mais de 50 anos de idade. Ele não tinha uma história de ser político, né? Mas quando o Tancredo morreu, ele ia ser o presidente do Conselho Nacional de Política de Drogas e acabou, então, que resolveu candidatar. E aí falou comigo, junto, Luiz, mas o negócio da política é muito interesse, é uma pedição que você não acredita. Que é isso, professor? Tem 6 meses que o senhor está em Brasília e já... Não, Luiz, não é pessimismo, não, é realismo, né? De cada 10 telefonemas que eu recebo, 9 são de pedidos. É um pai querendo transferir um filho de uma universidade particular para uma pública, é um tio querendo um emprego para uma sobrinha que formou em psicologia e está desempregada. Então, de cada 10 telefonemas, 9 são de pedido. E o 10º, ele deu uma paradinha assim, ele era muito brincalhão. Assim, o 10º, professor, o 10º é engano. Entendi. Fala pra não mexer com isso, doutor. Eu tô falando com você. Vou deixar a política de lá, deixa a política com os políticos. Quando tem gritaria do pai, geralmente ali o dono da escola tira o problema aqui, que no caso é a diretora, e vamos seguir a vida. Isso acontece também. Amenizar, né, Júnior? O que acontece é o seguinte, essa imagem de Davi é uma das coisas mais impressionantes que tem, que assim como algumas esculturas sobre Apolo, né, que é o belo grego, né, tem uma característica que vai muito além da questão sexual, que vai muito além da questão moral, que é uma questão estética. Questão estética quer dizer um corpo humano, né? Davi não é representado em ereção, né, com o pênis ereto, ele não está se masturbando, quer dizer, ele está parado, é uma coisa fixa, né? Onde você vê o quanto que o corpo humano... E a gente tem falado muito aqui, Bortolito, que os indianos falam que o corpo físico é um templo onde Deus habita como em nenhum outro lugar. Daí cuidar da saúde, da higiene, da estética é uma forma de honrar a Deus. A gente vê o corpo físico inclusive, não como um objeto só de sexualidade, né, de desejo, aquela coisa da tara, né? Então, esteticamente, isso daí, né, não faz sentido dar uma estressada com isso. Mas, 6ª série corresponde justamente à época entre puberdade e adolescência, que esses meninos já estão produzindo hormônios sexuais. Então, assim, já despertaram para isso. Quer dizer, quando você traz essa imagem para uma criança de 2, 3 anos, né, pode até trazer algum tipo de celeuma, de polêmica, mas fora isso, não. Eu acho que isso daí é trocar o essencial pelo acessório. Hoje que nós temos aí na internet tantas imagens, né? Eu estava conversando com um paciente e falei assim, doutor Liz, tô meio viciado em me masturbar, porque tem 60 canais de filmes sexuais disponível lá na assinatura que eu faço, assim, 60 canais. Assim, e ó, não assunto, repete, né? Não, viu? Como assim? Mas arruma artista, assim, por dinheiro vai tudo, né? Não, meu Deus do céu. Então, acho que isso daí é uma indevida.
Tem mais uma coisa, né? Hoje em dia, com esse acesso à internet, se não é apresentado na escola, as crianças conseguem achar isso em outros lugares. Quando vem da escola, geralmente vem com um embasamento. Não vem só a imagem crua, né? A professora traz um contexto específico, né? Então, assim, talvez é melhor conhecer pela escola do que conhecer sozinho. Com certeza, né? E aí depois a gente vai ter tempo no próximo intervalo de detalhar a questão da energia sexual e como ela pode ser trabalhada para não ficar só na sexualidade. Boa. E eles estão numa estrutura improvisada, mas aí choveu demais, tiveram esse problema. Diga-se de passagem, né, Fernando? No Pará chove de 4 a 5 vezes por dia. Nossa. E a cada pancada que desce, flexibilidade, o jogo de cintura, né, Júnior? A capacidade de se adaptar. Já dizia Darwin, né, que foi o grande pesquisador sobre a evolução das espécies, ele dizia que o que sobrevive não é o mais forte, mas sim o mais adaptável, quer dizer, mudou as condições, mudaram-se os contextos, você vai se adaptando, né? E isso daí, esse se virar ou esse adaptar-se, é uma coisa que exige muito da inteligência, mas exige muito do fígado e da vesícula, Júnior. Porque o fígado e a vesícula são os órgãos que digerem não só o colesterol, triglicérides, a parte das gorduras do sangue, a parte mais densa. Digere o ódio, né, Dudu? Digere, sim, digere os chatos, as suas chatices, as dificuldades. Então é a vesícula que produz a bile, que é o fel, né? Que é capaz de quebrar essas coisas que estão no nosso caminho. Então, quando você encontra um engarrafamento e toma um outro caminho e segue a sua viagem, chega no seu destino, sem ficar parado no engarrafamento. Então, a mágoa, o ressentimento, a culpa, o rancor, tudo isso, Júnior, é uma dificuldade de digestão da parte que a gente chama, então, ânima, da alma, dos sentimentos da pessoa. Então, essa questão da habilidade para contornar é muito importante. Falando em incêndio em escola ou em problema dessa natureza, o Instituto de Educação, onde eu tive a alegria de estudar o meu pré-primário, fiz parte da primeira turma masculina, que o Instituto de Educação era só para mulheres, né? E aí, foi em 1964, 63 ou 64, que teve a primeira turma masculina lá. E foi justamente ontem, lendo a notícia com mais detalhe, 2 alunos fumando dentro da escola, que já é um absurdo, numa sala fechada, cheia de cadeiras protegidas por plástico. O sujeito, não só satisfeito de ter fumado, jogou a guimba em cima do plástico que estava cobrindo as cadeiras, ainda pegou o isqueiro e acendeu e saiu. E aí depois, né, quando estava tudo já tomado por fumaça, é que houve a providência. E daquele negócio, a gente até comentou outro dia, Bertoldo, que o sujeito tenta se transformar em vítima. Aí pediu proteção policial, o rapaz de 16 anos, porque a família estava sendo ameaçada. Sendo que ele apronta e depois fala assim, ai, o que vocês vão fazer comigo, que maldade. Só quer aprontar, a consequência ele não quer, não. Né, acendeu o isqueiro no plástico. O indivíduo, né, eu costumo dizer, eu falo assim, olha, o grande senão das instituições governamentais, não governamentais e mistas é que elas são humano-dependentes. Dependendo de quem está na coordenação, de quem está no comando, é como um motorista de um ônibus que tem um tanto de gente dentro, né? Todo mundo fechado e na mão do motorista. Se esse motorista não tem carteira, se ele está alcoolizado, se ele está com sono, se ele é barbeiro, está todo mundo colocado em risco, né? Então, uma instituição mantém o seu regimento interno, mantém a sua convenção, mantém o seu compliance, né? Tudo certinho, tudo adequado. Aí troca a pessoa que está no papel de motorista, entre aspas. O que acontece? Essa instituição pode decolar ou pode afundar. Exatamente. O doutor diz que quando a pessoa está conseguindo digerir os ódios, os rancores, as chatices, é porque está com uma vesícula boa e o fígado bom também, não é isso? Isso, e os alimentos mais amargos, né? Como a berinjela, como o quiabo, como o jiló, né? Uma aguinha de carqueja. A carqueja é tão forte, porque não faz chá da carqueja, não. Você coloca um ramo da carqueja dentro de uma garrafa branca, né? Para você poder enxergar a tonalidade. E quando ela começa a esverdear, você tira a carqueja e toma uma xicrinha pequena do tamanho da de café, para poder, então, fazer a vesícula se sentir ainda mais estimulada a funcionar. E o intestino também, outro dia a gente falou disso, fica alegre. Então, deixa eu dar a palavra pro doutor aqui, que ele queria falar sobre energia sexual. Manda, doutor. Então, a sexualidade, ela é algo instintivo, ela é uma coisa que é automática. Quando você começa a produzir os hormônios, no caso do homem, mais testosterona e menos estrógeno, e no caso da mulher, mais estrógeno e menos testosterona, você passa a ter esse impulso sexual. E Freud estudou muito isso, trabalhou muito com isso, e Freud foi das primeiras pessoas que trouxe à tona a questão do abuso de crianças, Bertoldo, porque você tem um quadro neurológico que é você paralisar
ou as duas pernas, ou os dois braços, ou a perna e o braço direito, ou o braço e a perna esquerda. Mas você nunca tem neurologicamente a situação, Júnior, que paralisa a perna esquerda e o braço direito. Certo. Ou a perna direita e o braço esquerdo. Da lateralidade aqui, né? E aí Freud tinha muito paciente, mulheres histéricas, né? Que tinha síndrome de conversão, entendeu? Que dava aquele piripaque, que passava mal, que não era síndrome com convulsão, que é neurológica, não era um desmaio convulsivo, mas um desmaio histérico, né? Que vem de histeros, útero em grego, né? E nos estudos, né? Fazendo as regressões, fazendo a terapia, identificava-se abuso sexual dessas meninas na infância, né? E aí Freud então começa a trabalhar a ideia, Bertolletto, do que ele deu o nome de sublimação. A sublimação é você canalizar a energia sexual para outras coisas. Para a espiritualidade, para a arte, para a filantropia, para ajudar o próximo, para os esportes, entendeu? Você deslocar e usar essa força da energia sexual para outras coisas também. Também para a sexualidade, mas não só para a sexualidade, né? E nós somos animais em treinamentos desde que a gente nasce. Se a gente foi treinado com valores éticos, valores morais, valores espirituais, valores de esforço e de razoabilidade, são 5, tá, Júnior? São 5 os valores: morais, éticos, espirituais, valor de esforço que é estimular a criança desde pequena a tentar ser melhor do que ela mesma no esporte, no estudo, na ajuda ao próximo, nas artes, né? Nunca se comparando com os outros, sempre consigo mesmo. Nunca buscando a perfeição, Bertolletto, mas o melhor de si naquele momento. E é aí que você começa a construir amor próprio e autoestima. E aí a opinião do outro a seu respeito conta, mas conta como um tempero, como um ingrediente na sua receita, né? Um delta a mais. O elogio é melhor, a crítica é pior. Mas se você me elogiar, eu não vou buscar o Prêmio Nobel de Medicina, e se você me criticar, eu não vou fechar meu consultório. Ou seja, é um agregado, né? Então a autoestima, ela vem, o amor próprio, de 2 fontes. Uma que é o sucesso e a fama. E nem todo mundo vai fazer sucesso e ter fama, né? E quem não morre novo fica velho e derrubado. Então, vai-se embora aí esse fator, que é o fator de autoconfiança. E o outro ponto, que é o mais importante, que é prometer para si mesmo e tentar ir cumprindo. A questão da coerência e do esforço, entendeu? Que é uma dádiva do plano espiritual, porque você não depende de ninguém. Está nas suas mãos. É uma prerrogativa sua. Fazer um planejamento, eu falo muito conjunto com a Fernanda, temos que ter a lista do que eu estou precisando de começar a fazer ou fazer mais, e a lista do que eu estou precisando parar de fazer ou fazer menos. 2 itens só em cada lista. Boca de siri, caladinho, sem compartilhar, foro íntimo, arregaçar as mangas e a luta. Daí, Bertolletto, ninguém te convence que você está enrolando quando você está batalhando. E ninguém te convence que você está batalhando. Palavras Novas não conheço, é uma pena, inclusive, porque todo mundo fala muito bem. Nossa, é uma delícia. Muito bem. Muito bem. Vale de Ouro Preto, vale, né? É pertinho de Ouro Preto. Estamos bem representados. Faz parte da Estrada Real, que quando Dom Pedro II veio a Minas, ele passa por Ouro Preto, passa por Lavras Novas, passa por Chapada, né? E vai chegar em Nova Lima, passando por Rio Acima. Então vai pelo fundo, não tinha essa parte de cima da subida, né? Uma região muito bonita, é o Espinhaço, né? O Espinhaço é a única cordilheira que nós temos no Brasil, que nasce em Ouro Preto, na Cachoeira das Andorinhas, vem cá, passa na Serra do Cipó, Belo Horizonte, Itabirito, aí quando chega no norte de Minas, em Grão-Mogol, afunda, ressurge no meio da Bahia e vai até Pernambuco, não tão poderoso, né? Mas completamente presente, a cordilheira, datada a idade geológica em torno de 3 bilhões de anos. A Terra tem de 4.500 a 4.600 milhões de anos. Então, o Espinhaço faz parte do conjunto de terrenos mais antigos, acima do nível do mar da Terra, né? E é um lugar, então, que já foi fundo de mar. Tinha um mar interno aqui, não era um oceano, era um mar. Então, você acha, às vezes, algumas conchas e um desenho das pedras que ficam todos feitos ali em Itabirito, né? Aquele coisa assim, porque era fundo de um mar interno. Ouro Branco tem uma paisagem lindíssima. E aí você tem a possibilidade de fazer um turismo mais de aventura, vamos dizer assim. Mas não é uma aventura de risco, não. Viu que a gente estava dentro do carro, bonitinho, né? Mas tudo sob controle. E meu pai conhece essas estradas de terra muito de perto, aqui em Minas. Então a gente fez um passeio muito gostoso em família. Fica a dica aí para quem gosta também. Se você saiu de Caeté, você pode chegar em Riacima pelo fundo, Morro Vermelho, depois vai até Itabirito, né? Aí. Aqui em Minas Gerais, quando eu vou em alguns lugares assim, eu falo, poxa, mas falta alguma coisinha, sabe? É um treinamento, né, Júnior, para esses guias, para que eles tenham não só uma frase decorada ou várias frases decoradas, mas que ele tenha uma coisa da alma, né, no seu sentimento. O envolvimento ali com o circuito de Lund aqui, né, com as grutas, né? Sim. Maquiné, Lapinha, Rei do Mato, né? Um lugar assim. E de tempos em tempos, Bertolletto, alguns políticos, algumas secretarias tentam dar uma reativada, mas a coisa não deslanche. Isso que nós estamos precisando de ser uma coisa
costumeira, não ocasional. Estratégica. Você vai para os Estados Unidos, você tem o ponto no local onde você fica para poder tirar uma foto no melhor ângulo. A pessoa registra aquele momento. São detalhes, coisas simples, pequenas, mas que são estratégicas. Tem que se pensar o turismo. O turismo é muito pouco poluente, né? Se você não deixa o turista comer um trem e jogar no chão, né? Então ele é pouco poluente. E pode ter um papel pedagógico, Fernando, é muito grande, porque enquanto esse guia está falando sobre o local, ele pode falar sobre os valores. Claro. Ele pode incluir aí esse tempero da humanização, né, Botolê? A gente estava falando que a criança é um pequeno animal em treinamento, né? Então, o turismo é um momento que as pessoas que estão ali, elas estão por conta. Elas estão aptas, elas estão abertas a ouvir o que está sendo dito. Então, você pode trazer um impacto, um bom impacto no sentimento dessa pessoa, na alma dessa pessoa. Então, você pode, além de produzir dinheiro, além de proteger aquele local, você ainda pode contribuir para que essas pessoas que estão fazendo turismo não fiquem só na curtição, mas também na aquisição de conhecimento. Esse guia deve ser pago por esse conjunto de empresários que pagam ele uma vez só e ele faz esse trabalho. E eu achei fantástico. E eu me senti 2 vezes no lucro. Fantástico. Porque deve estar incluso, mas eu não senti pagando. E aí tem uma frase que é da Eco 92, da Rio 92, foi o primeiro grande evento. Nessa semana tivemos o Dia da Água também, que é pensar globalmente, agir localmente. Faz sentido um prêmio com o nome da Marília Mendonça? Enfim, como é que o senhor vê isso? Eu vejo atrás disso a ideia do arquétipo, Júnior. O arquétipo é uma estrutura de base que representa a essência da coisa, né? Então, o arquétipo de um rosto, olhos, nariz e boca, o arquétipo de uma habitação, telhado, paredes, portas e janelas. E eu entendo que a música nordestina, uma música de raiz nordestina, porque às vezes ela não é feita no Nordeste, mas ela tem aqueles traços, né? Ela é muito da essência do sentimento, né? Então a ideia da sofrência tem a ver com isso. Quem não sofreu por amor, né? Quem nunca, né, doutor? Que joga a primeira pedra, seja um amor verdadeiro, um amor platônico, né? Então, toda vez que você consegue com a música, e a música tem essa associação, é a música e a letra, então você tem uma dupla atuando na mesma direção. Quando você tem nesse conjunto, letra e música, uma coisa que pega a essência, que pega lá o mais profundo, não tem como não fazer sucesso, né? Mesmo que seja aquele sucesso, se não aguenta escutar, que é uma forma de você também se tocar, é quando você sente que aquilo está te pegando de um jeito, né, Júnior? Que o seu fígado vesícula não diz, para, troca de estação. Ô, doutor, na adolescência do senhor, hoje os jovens choram com Marília Mendonça, com a sofrência e tal, quando termina um relacionamento e tal. A Marília Mendonça, me corrija, Fernando, se eu estiver errado, canta muito para as mulheres, né? Muito para as mulheres, muito para as mulheres. Canta essa dor e esse empoderamento da mulherada. Olhar feminino, do olhar feminino. E o sertanejo antigo, a caipira, era mais masculina a música, né? Na época do senhor, com qual música que o senhor chorava lá na adolescência? Na época a gente tinha, e ainda, graças a Deus, estão vivos, né? Que é Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso, né? Que tinha essa questão. E aí pontuava como Geraldo Vandré, na Disparada, era a trilha sonora, era MPB. Era a música popular brasileira. Na minha opinião, mais bem elaborada. Do público, talvez, né? Assim, do público, de um comitê de artistas, de uma estratégia que não fosse dela. A família é a guardiã da herança de um indivíduo. Exatamente por isso, doutor Luiz. Eu acho completamente válido. Mas para a mãe, o filho é sempre maravilhoso. Pois é, mas não foi uma coisa, não foi a Marília Mendonça que criou. Não, para não ser mal interpretado. Eu estou dizendo claramente que tudo é válido e que eu faria de uma estratégia diferente, mesmo sendo da família. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, como diria Fernando Pessoa. Depois vocês contam aí pra gente, manda um WhatsApp, escreve aí no YouTube qual que é a música que era a trilha sonora da sofrência aí na sua adolescência. Então eu vou falar uma frasezinha do Chico Buarque. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você. Além das outras 3, é linda essa música. Ficava assim, pegava... Doída. Até que alguém prova o contrário, o filho é, né, assim, aquela coisa toda. Não tem isso também? Não fica muito presunçoso? É a questão do pai ou da mãe coruja, né? Que uma vez eu tinha uma cena, Botolê, tava lá em Riacima, e tô olhando a árvore, assim, vi um trem diferente, assim, coisa, eu não entendi o que era. A árvore era relativamente perto, aquele quadro lá. Aí eu peguei um binóculo muito bom que eu tenho, quando eu olhei assim... Era uma coruja com 2 corujinhas do lado. Ah, que bonitinho. E eu tive que morrer de rir, porque ela fez assim, Fernanda. Eu olhei assim, ela fez assim. Então, isso que encarou. É igual a coruja, né? Mas é um bicho muito interessante, né? E ele é meio estranho, quem não gosta acha horrível, mas fala assim, pai coruja e mãe coruja, porque
Quem ama o feio, lindo lhe parece. Não perde o mérito da artista e nem a iniciativa da família. Uma coisa é omitir a informação, outra é mentir, né? Você não criou nada. Revela, Exato. você está respeitando um segredo. Prazer sempre tê-lo aqui com a gente, ficar deliciando com a memória e com os ensinamentos do senhor. É sempre muito legal na sexta-feira. Obrigado, viu? Júnior. Já que nós estamos encerrando, lembrar os telespectadores do YouTube e lembrar os ouvintes da Itatiaia que essa é a última semana de março, né? Daqui a uma semana o mês de março terminou e terminando esse terceiro mês do ano, 1/4 do ano, gente, já voou, né? 1/4 quer dizer que se a gente dividir o ano, os 12 meses em 4, 3 meses corresponde ao primeiro, então faltam 2/4, portanto, 2/3. Faltam 3/4. 3/4. A matemática aqui falhou. 3/4. Então, deixar com vocês aquele estímulo. Gente, vão tentar arrumar os trem tão bagunçado, vão tentar planejar, né? O professor Bortoleto colocou muito bem a estratégia, né? Ninguém encontra o que não está procurando. Portanto, a gente tem que estabelecer metas, tem que estabelecer objetivos, arregaçar as mangas e ir à luta. Daí ninguém te convence que você está enrolando quando você está fazendo a sua parte de esforço. Uma ótima semana para vocês, bom fim de semana.